meus irmãos, boa noite. Obrigado pela presença de vocês. Achei que nem fosse ter tanta gente pelo seu Dia dos Namorados, né? Mas não devemos nos esquecer que estamos há 2000 anos em lutas com Jesus. Nem precisaria falar, eu poderia descer. Porque falou de Deus. Esta simples resume todo o que eu vou falar essa noite aqui para vocês. Sair daqui conscientizados que é tudo entre nós e Deus, está resolvido. Pois bem, que a vossa mão esquerda não veja o que a direita faz. Por que usa a mão direita e a mão esquerda? 90% da população dos homens são destros, né? Quase 10% são canhotos e menos de 1% são ambidestros, têm a mesma força, a mesma capacidade de trabalho com ambas as mãos. E é com a nossa mão direita que praticamos todas as nossas obras, boas e ruins, né? E esse tema de que vossa mão esquerda não veja o que a direita faz, está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, na qual cita a passagem de Mateus, né? Na qual Jesus, ao descer do monte, citou. Eu vou falar que é uma coisa muito breve, né? Fazer o bem sem ostentação. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa do vosso Pai, que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo, em verdade, que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmolas, que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo. E vosso Pai que vê e que se passa em segredo dela vos entregará a recompensa. Uma primeira observação daqui é que o evangelista não cita que é errado que a mão esquerda veja o que a direita faz. A mão direita representa realmente os nossos atos. A esquerda é o nosso lado que guarda aquilo para obter alguma recompensa. Ele não está dizendo aqui que não se pode dar e ostentar. Só está advertindo. Olha, se dá e mostra que está dando, já recebeu o pagamento. Cada boa ação que praticamos para que serem vista pelos homens, isto não terá retorno na nossa contabilidade espiritual. Só está avisando. Não dê e fique se mostrando, porque o pagamento vai receber aqui mesmo. Ok? Embora, isso agora é uma interpretação minha, a prática da caridade, mesmo começando com ostentação, ela acaba se transformando. O indivíduo que começa a praticar a caridade, inicialmente para parecer bonzinho para os outros, ou para aparecer na mídia social, a caridade tem um poder de contaminação tão grande que, com o tempo, esse indivíduo vai praticá-la de maneira diferente. Como um artista, ou como um marceneiro, ou um cantor, que faz aquilo repetidas vezes, o marceneiro começa a fazer um móvel, fica mais ou menos, ele vai fazendo o mesmo móvel, vai, um dia fica perfeito. O pintor, que começa a pintar o quadro e começa inicialmente, ele repete. O músico, que repete aquelas estrofes, aquelas sintonias repetidamente, um dia fica perfeito. A caridade também assim, com a caridade também acontece. Por que tem que ser sem que a mão esquerda veja? Porque a caridade, ela tem um objetivo, apenas de satisfazer a nossa consciência. E na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, o professor Rivaio, Allan Kardec, pergunta:
onde está escrita a lei de Deus. A divindade espiritual, de uma maneira rápida, simples, diz: na vossa consciência. Então, se queremos satisfazer, se tudo é entre nós e Deus, é na nossa consciência que deve ficar registrado, não precisa mais do que isso. Na nossa consciência, no nosso Deus interno que nos habita, é que devemos ficar quites com Ele. E quando foi que Jesus citou essa parábola? Quando ele desceu, após encerrar o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. De toda a sua obra, é a mais perfeita como objetivo de conduta de nossas vidas. Quando ele citou as bem-aventuranças. Não vou discorrer sobre elas, seria mais uma palestra. Bem-aventurados os pacíficos, os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos. Essa passagem do Sermão do Monte tem um poder tal que não precisa ser cristão para se deixar envolver pelas suas colocações. Mohandas Karamchand Gandhi, hindu, o Gandhi da Índia, ele só leu o Sermão da Montanha e disse: se todos os livros escritos até hoje fossem perdidos, se todos os livros fossem queimados e sobrasse somente o Sermão da Montanha, não faltaria nada para uma boa conduta do homem de bem. Ele só leu o Sermão da Montanha, não precisou ler nada. Mas ele dizia também: eu amo Cristo, mas tenho muito medo dos cristãos. E falava isso com muita procedência. Afinal de contas, ele era hindu, um representante da Índia, que era uma colônia composta por hindus, muçulmanos e uma centena de outras religiões, e era dominada com mão de ferro, com o tacão de ferro do Império Britânico, que era cristão. Somente depois que, baseado numa proposta de paz, que conseguiu se libertar aquela grande colônia, tinha 700 a 800 milhões divididos entre hindus e muçulmanos, moravam 100 mil britânicos só na Índia. E se explorava aqueles homens de uma maneira absurda. Até o sal para se comer, que era fundamental, se pagava imposto. Quando a Índia foi libertada, uma coisa que me impressiona até hoje, isto. Quando a Índia, com todas as suas facções religiosas, era dominada pela força, mantinha-se mais ou menos em paz. Quando conquistou a sua liberdade, imediatamente começou-se um cisma entre muçulmanos e hindus. Os muçulmanos se dirigiram para formar o Paquistão e os hindus e os demais ficaram na Índia. Só nessa transição, só nessa migração, morreram 1 milhão de pessoas. Nas estradas lamacentas, no frio e guerras internas entre eles. E até hoje, essas duas nações que conviviam irmanamente, a Índia e o Paquistão, estão em guerra por causa de uma estreita faixa chamada Caxemira. E não entraram ainda. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ambos dizem que têm um bom arsenal militar. Então, o equilíbrio dinâmico é feito pelo medo. Uma não invade a outra, não tenta em guerra contra a outra, porque tem medo de que o arsenal militar de ambos os lados sejam usados. No entanto, quando eram submetidos pelo tacão de ferro do Império Britânico, conviviam mais ou menos em paz. Coisas de um planeta ainda de provas e expiações. Pois bem, Jesus, quando desceu do monte, lhe foram apresentados várias com graves doenças.
entre elas um leproso, no qual ele o curou. E ele diz: não diga a ninguém, somente a teu Deus. No entanto, se apresente junto ao templo e mostre a cura. Inicialmente, para os nossos dias, parece que Jesus estava contrariando o que ele pregava. Se ele disse que era para não, que a mão direita não veja, por que ele solicitou que aquele leproso fosse ao templo? Porque os que eram compostos das duas tribos de Judá e Benjamim, que dominavam aquela região ali, por uma distância muito grande de informações proféticas. O nome de Jesus já era falado, a vinda do Messias, mais de 1000 anos antes. Só que a boca profética, 400 anos antes, tinha se calado. O último profeta que tinha falado do Messias foi Malaquias. E nesses 400 anos, o povo se perdeu, se apegando a tradições, se pegando a rituais absolutamente necessários, geralmente carregados de muito racismo e outras coisas absolutamente necessárias. E um dos problemas era este. A pessoa, quando nascia, isso era uma tradição normal, quando nascia, o filho era levado ao templo, era examinado, veja se não tinha nenhum defeito físico, era feita a circuncisão, como Jesus fez, se submeteu. E se aquelas pessoas fossem portadoras de alguma doença grave, sobretudo doença que se atribuía castigo de Deus ou maldição, ele não tinha seu nome escrito no livro dos vivos. Ou se um adulto contraísse lepra ou convulsões tipo epilepsia, o seu nome era riscado no livro dos vivos. Aquela pessoa era considerada um pária da sociedade. Não tinha direito a se casar, não recebia herança, não podia frequentar o templo. Por isso que Jesus disse àquele leproso curado: vá e se apresente ao sacerdote do templo para que seu nome fosse inscrito novamente no livro dos vivos, para que todos os seus direitos sociais, inclusive, fossem restabelecidos. Vocês imaginem, meus irmãos. Pois bem, o jovem obsediado, na qual o pai também chegou e disse: Senhor, cura meu filho. Ele ora, se joga no fogo, ora se joga na água. Tinha convulsões também. Jesus identificou naquela criança, naquele jovem, a presença de uma quantidade grande de espíritos que obsidiavam. E mesmo na Bíblia normal, na Bíblia de Jerusalém, por exemplo, diz: Jesus expulsou os demônios. Nós sabemos que isso não existe. Jesus nunca expulsou ninguém, ele acolhe a todos. Sobretudo que nós sabemos que o espírito obsessor, tanto quanto o obsidiado, é um doente que precisa de tratamento, precisa de carinho, de ser acolhido, como nós fazemos aqui nesta casa espírita. As pessoas que aqui adentram, e como temos a base da doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, muitas pessoas às vezes vêm a esta casa com a certeza de que está sendo influenciado por um espírito doente. Não é um espírito inferior, não existe inferioridade, é um espírito doente. Achando que esta casa vai arrancar aquele espírito dele, vai prendê-lo em algum lugar e vai se livrar. Não é isso que acontece. Muitas vezes, e na grande maioria das vezes, todos aqueles que adentram a casa espírita para tratar uma obsessão, o obsessor está mais doente que o obsidiado. Então Jesus nunca expulsou espírito nenhum, sempre os acolheu. Ele afastou daquela criança um espírito perverso, com o qual a criança tinha vínculo de encarnações passadas. Não existe uma obsessão que seja gratuita, existe uma boa interação, não existe vítima e algoz. Existem um encarnado e um desencarnado em sintonia, pelo mesmo nível de vibração.
Então, ele afastou aqueles espíritos, eles foram encaminhados para tratamento. E os seus apóstolos perguntaram: Senhor, por que tu conseguistes afastá-los e nós não? Daí decorre o único título que Jesus aceitou: mestre. O mestre é que sabe mais. Ele disse: para esta classe de espíritos é exigida uma nova conduta, uma outra conduta. O que é que ele quis dizer com isso? Para se tratar a obsessão, é necessário um grau de elevação moral daquele envolvido no tratamento. Não adianta se adentrar aqui, nós trabalhadores espíritas aqui, temos condutas absolutamente equivocadas lá fora, e aqui dentro usar palavras boazinhas. Meu irmãozinho, por que que você está perseguindo essa pessoa? Ele diz, é claro, esses espíritos obsessores, muitas vezes, têm um grau de conhecimento intelectual muito bom. Ele diz, pelo mesmo motivo de que você não visita sua mãe há 2 anos, pelo mesmo motivo que você trata seus empregados em sua casa igual cachorro. Então, no tratamento de obsessão, o trabalhador espírita não pode usar da hipocrisia se ele não tem um grau de elevação moral, se ele não tem uma conduta moral, ou se ele tem uma conduta moral reprochável. Não adianta usar palavras bonitas e conhecimento da literatura para convencer um obsessor a se afastar. Nessa situação, provavelmente, naquela época, aqueles apóstolos ainda não tinham um grau de elevação moral para conseguir afastar. Daí é porque Jesus sempre aceitou o título mestre. Quando ele já estava preso, Pôncio Pilatos perguntou: tu és o rei dos judeus? Ele disse: tu o dissestes. Quando ele era chamado de mestre, prontamente aceitava, sem falsa modéstia, porque até hoje ele é o nosso mestre. Pois bem, ao longo de toda a sua história, desde o berço até a cruz, sempre se mostrou a caridade humilde, contrariando toda essa ostentação da prática do bem. Antes da sua vinda, grande parte da nação judaica dizia que seria um guerreiro forte, ladeado por outros guerreiros, portando armas para expulsar os invasores. Aquela época eram os romanos. Mas lembrar que a nação judaica foi invadida várias vezes por babilônios, por egípcios, pelos egípcios também. Então se achava que ele chegava montado num cavalo branco e ia expulsar à força os romanos. A ação dizia que não, seria suave como uma brisa que não poderia quebrar um talo de cana. Pois bem, e se esperava que nascesse em palácios, viesse no meio de famílias muito ricas. Pois bem, até o local onde ele escolheu para encarnar era um lugar simples, a Galileia. Todos os outros profetas anteriores a ele sempre encarnaram em regiões tradicionalmente de profetas. A Galileia era uma região paupérrima, inclusive culturalmente. Lá ele escolheu. E ficamos nós a esperar, a acreditar em determinadas figuras religiosas, porque tem determinados templos ou são derivados de determinadas religiões muito pomposas. Nasceu em uma gruta de calcário, onde se dava alimento aos animais, não em berço de ouro, não precisava ostentar, porque a sua realeza não tinha valor material, e sim valor espiritual. No seu nascimento, quem governava a Judeia era Herodes o Grande, um grande construtor, mas um homem doente, belicoso, apegado ao poder.
Herodes, tomando conhecimento do nascimento dele, pensou em mandar matá-lo, porque se sentiu perturbado no seu poder. Não tinha como achar. Mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos. E mandou com muita tranquilidade. Por quê? Ele já tinha mandado matar seus 2 filhos, por suspeita do seu trono. Mandou matar sua esposa, Maritza. E ele não era nem judeu, ele era asmeneu. E a Maritza, a esposa dele, era asmeneia. Mandou matá-la por suspeição de adultério infundado. Provavelmente seus 2 filhos queriam tomar o poder mesmo, porque foram criados com esse tipo de educação, né? Pois bem, será que um reles tirano belicoso iria conseguir impedir o maior acontecimento da humanidade? Nunca. Jesus, no entanto, não precisou mostrar sua força. O que fez? Retirou-se. Não precisava de uma mão direita poderosa mostrar quem era. Retirou-se para o Egito, até que aquela situação se passasse. E realmente, não muito tempo depois, aquele homem foi acometido de uma doença terrível, um apodrecimento de todo o períneo, os genitais até o ânus. Geralmente acontece com pessoas que têm hábitos de higiene ruim, pessoas que são promíscuas, sobretudo pessoas que têm pensamentos ruins, porque a companhia de maus pensamentos faz mal às nossas células somáticas, nos facilitando a doença. Pelas características, parece que foi uma doença que chamamos hoje de síndrome de Fournier, que é um apodrecimento dessa toda a região, um cheiro nauseabundo, com dores terríveis. Hoje em dia tem tratamento, porque tem antibióticos, internamento, em UTI, mas ele teve uma morte terrível, sem que precisasse o sol de grandeza maior fazer nada. Aquele mesmo homem se consumiu pela sua maldade. Então Jesus voltou. Desde a sua vida muito simples, se fala de relato dele até os 7 anos de idade, com a ida ao templo, onde falava com os doutores, e desapareceu da história a vida dele. Se fala que a dele, dos 7 anos até os 27, 28 anos, quando apareceu com seu evangelho, estava a estudar entre os assírios. Provavelmente não. Se ele desceu de regiões sublimes para viver entre nós, viveu como nós. Como tradição judaica, o varão, ele foi o primeiro filho, o casal teve mais 3 filhos, se não me engano, ele estava a cuidar dos filhos, porque era a obrigação do filho mais velho. Então Jesus viveu entre nós como nós, ajudou a cuidar dos seus irmãos e ajudou o pai na sua carpintaria. E quando iniciou o seu evangelho, não iniciou a ostentação em palácios, na presença de doutores da lei, de sacerdotes. Foi entre pessoas simples, entre cobradores de impostos. Mateus tinha sido cobrador de imposto, né? Cobradores de imposto, prostitutas arrependidas, ladrões arrependidos, pessoas que viviam à margem da sociedade, não precisavam ostentar companhias de poder terreno. Aceitou apenas o título de mestre. E até no seu desencarne também não precisou mostrar poder nenhum. Nós, ao longo desses 2000 anos, nos acostumamos a idolatrar a cruz e achar a cruz uma coisa muito bonita, mas naquela época não era. A cruz, que foi introduzida no Império Romano, provavelmente pelos etruscos, era um castigo destinado aos piores criminosos. E o indivíduo que era crucificado, as pessoas não cumprimentavam seus familiares. Os familiares que ficavam em vida não eram visitados por ninguém, não visitava ninguém. A crucificação se estendia, a vergonha toda, as pessoas tinham que mudar de local. E, no entanto, ele, totalmente inocente, aceitou
de bom grado a crucificação. E mesmo no seu momento de agonia maior, disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Mais uma vez, na sua caridade mais humilde que temos exemplo, no momento máximo de sua vida, quando daqui partiu, manteve-se íntegro, pulcro, inclusive sem exibir poder nenhum. Durante as suas curas, sempre se mostrava humilde, não só nas curas, como na questão dos conselhos. Quando ele foi aconselhar a mulher adúltera, alguém o chamou. Ele, daquela maneira, ele se portou, não mostrou nenhum tipo de julgamento para com aquela mulher. E mais uma vez, ao final, quando ela estava já liberta, ele disse: vá e não peques mais, porque senão coisas piores poderão te acontecer. Isto quem faz é o mestre. Só o mestre faz isso. Uma certa feita, após várias curas na casa de Pedro, após terminar as curas, Pedro estava sentado na praia, numa pedra na praia. Pedro se aproximou e viu que Jesus chorava. E Pedro todo hesitante: mas mestre, fizemos tantas curas, salvamos tantas pessoas, convencemos a todos, por que choras? É por nós? Não, Pedro. Eu choro por algum daqueles que aqui passaram. Aquela mulher que era portadora de uma grave enfermidade de pele, neste momento ela está a humilhar os outros em casa e na rua, a dizer: vou me vingar de todos que me chamavam de feia. Não vou perdoar a nenhum de vocês que zombavam de mim pelas lesões que eu tinha da pele. Mas, mestre, calma, Pedro. Tu lembras do leproso que curamos? Sim, mestre. Pois bem, estar agora numa tasca, bebendo com pessoas de vida errada e dizendo: perdi grande tempo da minha vida com a minha doença. Olhe como eu estou limpo, pois agora eu vou sorver a vida até a exaustão. E aquele outro, o que era paralítico? Ó Pedro, estar agora deitado ao leito de uma mulher equivocada, a dizer as mesmas coisas. Vou aproveitar a vida, agora eu posso andar de um bordel a outro. É por isso que choro. Poderíamos interpretar como, se então é assim, né? Cada vez que a gente ajudar uma pessoa, que ela se ajudar para alguma coisa e depois ela volta a fazer coisa errada, nós temos o direito de julgar. Mas Jesus não estava julgando. Ele estava lamentando. Por quê? Por que estava se lamentando? Nós sabemos, segundo a doutrina espírita, que grande parte das doenças físicas que temos são decorrentes de condutas nossas equivocadas em outras vidas e nessa. Então vemos aqui, às vezes encarnando determinadas doenças físicas, que pedimos para a cura. No entanto, nós nos esquecemos que essas doenças físicas provêm de um espírito doente. Então não adianta curar só as doenças físicas e manter o espírito doente. É por isso que algumas linhas da doutrina espírita falam muito nisso, sobre essa questão de cirurgias espíritas, cirurgias para a cura espiritual, que muitas vezes, se não se curar o espírito da pessoa, reincide no mesmo erro. Porque o corpo físico, o corpo somático, ele é controlado e recebe todas as emanações do
do espírito através do corpo perispiritual. Mais uma lição. Para cada vez que quisermos a cura de qualquer doença que seja, em primeiro lugar, temos que tratar o nosso espírito, mudança de conduta, reforma íntima, não julgar aos outros, não sermos negligentes com aqueles mais necessitados que estão próximos de nós, sobretudo da nossa família. Pois bem, a vida de Jesus, em tudo, só exemplo. E temos 2000 anos convivendo com isso e até hoje não aprendemos, gente. Eu digo nós, porque eu também erro. Pois bem, temos ainda alguns dos exemplos de que seguiram Jesus. Eu separei aqui três apóstolos só, que todos fizeram a mesma coisa. Maria Madalena, Miriam de Migdol. Estou sempre de olho no espelho ali, viu? No espelho não, no relógio. Miriam de Migdol. Aquela mulher que viu Jesus 2 vezes no máximo. Era muito rica, muito linda, recebia em seu leito muitos príncipes, era muito bem paga, tinha escravos no seu lupanar, animais exóticos, mas sentia um grande vazio em seu coração. Seus escravos viam que ela passava as noites convulsionando, babando, possuída por espíritos que a seguiam, que a perseguiam, com o seu consentimento, é óbvio. Ela soube da chegada do mestre, chegou para ele, o procurou na casa de Pedro. Pedro a rejeitou, é óbvio. Ele ainda não estava preparado. Só muito tempo depois, falaremos dele já já. Esta mulher, quando chegou diante de Jesus, se encantou com a sua energia espiritual. Ele disse, Maria. Ela disse, Senhor, tu sabes o meu nome? Ele disse, Ergo bono pastor sum. Eu sou o bom pastor. Eu conheço todas as minhas ovelhas. Ela disse, eu te dou a minha vida. Não a quero, Maria, agora. Vá cuidar dos teus filhos. Senhor, com muitos homens deitei. Nunca tive a graça de ter um filho. Vai e cuide dos teus filhos. Ela saiu profundamente abalada, peregrinou, chegou ao seu lupanar, o fechou, libertou os escravos, vendeu e distribuiu tudo o que tinha e saiu a procurá-lo de volta. Mas ele já tinha sido morto. Chegou junto ao seu túmulo, encontrou um homem que parecia o jardineiro, mas não era. Era ele. Apareceu para ele, tiveram um diálogo, e ela saiu exultante a procurar os outros apóstolos para informar da ressurreição. Eles disseram, apareceu para tu, mulher? Não foi. Não pode ter sido. Então, ela disse, sim, apareceu. Eu quero seguir com vocês a contar a boa nova. Pedro disse, tu não, tu és mulher, olha o teu passado. E quantas vezes fazemos isso, hein, meus irmãos? Apontamos com a mão direita de boas obras o passado que a pessoa já tentou esquecer, mas nós lembramos. Não, você foi corrupto. Você não serve para trabalhar para mim, não. E outras séries de acusações do passado. Pois bem, ela nada respondeu. Se resignou, foi para a beira da praia, viu um grupo de leprosos para procurar Jesus. E ela informou a eles que ele já tinha sido morto. Eles, muito tristes, retornaram para o vale de uma palavra chata, o Vale dos Imundos, mas é assim que era chamado, porque eles eram proibidos de ir à rua. Foi aí que ela compreendeu. Aqueles eram seus filhos. Prontamente, uniu-se a eles e foi lá para o Vale dos Leprosos. Não teve necessidade de sair mostrando o que aprendeu para, como os outros apóstolos fizeram, para todo mundo. Ela sabia que a sua consciência seria apaziguada apenas cuidando daqueles no local isolado.
ensinou para eles, os consolou, ensinou a boa nova, limpou as suas feridas. E já muito velha, completamente carcomida, já muito velha não, porque envelheceu muito rapidamente, carcomida pela lepra, retirou-se do vale e foi para Éfeso, onde desencarnou na presença de Maria, mãe de Jesus. Este é o maior exemplo de crescimento espiritual que temos. Como um sapo que sai do lodo, transforma-se numa ave de asas reluzentes em direção a Deus. Temos o exemplo de Paulo? Temos. Mas Paulo já era puro, era pulcro, tinha conhecimento. E ela não. Tanto é que quando chegou ao mundo espiritual, o próprio Jesus a recebeu. Por quê? Ela fez para a sua consciência, para o seu Deus íntimo, sem necessidade de mostrar a ninguém. Outro exemplo, Pedro, homem rude, pescador. Simão Bar Elias, Simão, filho de Elias. Naquela época ninguém tinha sobrenome. Pedro foi o nome que Jesus deu a ele. Por Pedro, sobre esta pedra construirá a minha igreja. Mas um homem muito rude, e somente depois de muitos anos de sofrimento, em que ele também perseguido pelo remorso de ter negado que conhecia Jesus por 3 vezes, conforme Jesus previu, este homem foi capturado já perto de Roma e condenado à crucificação. Foi então que ele disse: não sou digno de ser morto como o meu Senhor. Os soldados prontamente o atenderam, o crucificaram de cabeça para baixo. Mas precisou de muito tempo até que a rudeza, o preconceito que ele tinha se passasse. Zaqueu, cobrador de impostos, publicano, chefe dos publicanos. Os publicanos eram uma classe de judeus encarregados de cobrar imposto para os romanos. O que é que os romanos faziam quando invadiam a região? Deixava que cada um professasse suas crenças, no entanto, tinha que pagar imposto para o império, para o imperador, para César. E elegia, dentro daquele povo dominado, quem deveria ser o cobrador. Eram os publicanos. E Zaqueu era chefe dos publicanos. Não só era cobrador, como era corrupto. Cobrava, porque o acerto era que tanto da parte do que ele recebia de imposto ficaria para César e uma parte para ele, só que ele sempre roubava muito. Mas aquele homem sentia dentro de si algo incontrolável. O que ele sentia? Uma vontade de mudar. Subiu em uma figueira brava, cheia de espinhos, sabendo que Jesus passaria. Jesus o viu, captou, e disse: hoje pouso em tua casa, desça. O que é que seus apóstolos disseram? Que convivia com ele já há um bom tempo. Senhor, como vais adentrar a casa de um homem de má conduta? Alguns apóstolos falaram. Jesus não respondeu nada. Lá adentrou e Zaqueu, tomado de uma mudança absurda, disse: faço a partir de hoje tudo ao contrário. Devolvo 3 a 4, tudo que eu peguei a mais, devolvo em 3 a 4 vezes. Olha que força de mudança. Não falou assim, devolverei, irei, disse, devolvo. E isso que a gente deve botar em nossas vidas. A partir de amanhã eu vou fazer. Faço hoje. Conta-se que Zaqueu, após isso, fez o que disse que iria fazer, mudou de nome e tornou-se um dos seguidores de Jesus, com o nome trocado, trocou de nome. Provavelmente isso o fez, e vamos ter notícia dele só no século XVIII, como a reencarnação de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, um homem que
atendia os pobres, chegou a ser deputado, inclusive, atendia os pobres sem nada a cobrar, e no final da sua vida morreu paupérrimo, porque aqueles que não tinham dinheiro para comprar os remédios que ele prescrevia, ele dava o relógio, dava a caneta, até o próprio anel de formatura dele, ele doou. De Zaqueu a Bezerra de Menezes. O que se sabe de Bezerra de Menezes não foi porque ele ostentou, é porque ele foi um dos fundadores da doutrina espírita no Brasil. Se não foi um dos fundadores, foi alguém que a incentivou. Pois bem, outros que também não mostraram sua mão direita para que a esquerda visse. Hippolyte Léon Denisard Rivaio, Allan Kardec. Este homem que foi codificador da doutrina espírita sofreu bastante, sobretudo com a ingratidão e a calúnia dos seus mais próximos. Amigos da Sociedade Parisiense de Espiritismo o denegriram, tentaram denegrir a sua imagem, dizendo que ele vivia às expensas do espiritismo. Muito pelo contrário, os livros eram publicados com o dinheiro dele mesmo. Ele nunca se defendeu. Nunca se defendeu. Por quê? Ele estava em paz com a sua consciência. O seu Deus já sabia, ele tinha no seu Deus a certeza de que estava tudo certo. Precisa, meus irmãos, que a gente mostre para os outros que somos bonzinhos. Se não somos orgulhosos, se não somos se não temos defeito e alguém nos acusa, precisamos mostrar a mãozinha boazinha para aquela pessoa da acusação. O professor Rivaio nunca se defendeu, nunca. Pois bem, Giovanni Francesco Bernardoni, Francisco de Assis. Não vamos falar sobre a biografia dele, que é imensa, vasta, mas a oração que é atribuída a ele, como ele fala: Senhor, fazei de mim instrumento da tua paz. Ele não disse, eu sou o instrumento da paz. Fazei com que, onde tenha desespero, que eu leve a fé. Fazei de mim. Não se intitulou o instrumento da paz, da fé, também. É um outro exemplo. Madre Teresa de Calcutá, uma religiosa oriunda da região de Montenegro, no leste europeu. Morava na Índia, em Bombaim, Calcutá, e um dia, apesar dos trabalhos, ela se iluminou. Quando entrou no local, no monastério, não sei se o nome é esse, monastério é só de padre, ou no convento onde trabalhava, tinha uma imagem de Jesus que ela já tinha passado centenas de vezes. Só que daquela vez ela leu diferente. Estava escrito, tenho sede. Isso a tocou de uma maneira tão profunda que ela mudou totalmente a sua conduta, que já era boa. Saiu a catar nas ruas da cidade. Não foram pessoas doentes para botar em hospital, não. Saiu a catar pessoas moribundas que estavam à morte. Porque as pessoas, quando estavam doentes, eram jogadas nos lixos, nos lixões. Pois saiu a pegar essas pessoas de maneira muito tranquila e a cuidar delas. Um deles, um hindu, que ela pegou para colocar em uma esteira para que morresse dignamente. Ele perguntou, quem é o seu Deus? Ela disse, meu Deus é tu. Não foi com ladainha espírita, nem católica, nem protestante. Meu Deus é tu.
o seu trabalho cresceu bastante, necessitando de um local para colocar essas pessoas moribundas, porque o hospital que depois ela montou em vários lugares do mundo foi depois que seu serviço cresceu, que ela pôde montar hospitais para cuidar de pessoas que ainda não tinham chance de viver, porque ela só conseguia dar morte digna às pessoas. Foi um representante do governo, pediu que ele arranjasse um local para colocar os seus doentes. Muito humilde. Ele disse, irmã, só em Calcutá tem 1 milhão de famélicos. Ela disse, mas 1 milhão começa com 1. E isso que nos serve de lição, porque ficamos nós assim, eu queria fazer uma obra de caridade, fazer igual a irmã Dulce fez, igual o Carminha faz aqui na Casa do Amor, mas começou daquele tamanho e devemos tomar cuidado com esses pensamentos, porque se já queremos começar com obras grandiosas, é para que os outros vejam. Se queremos já fazer uma casa enorme para acolher pessoas com câncer, já grandona, é para que as pessoas vejam. Mas se começamos com os pobrezinhos da nossa rua, da nossa família, que são os primeiros a que devemos atender, nós vamos receber assistência espiritual para que as coisas cresçam. Então devemos tomar cuidado com essas obras feitas maravilhosas que existem por aí. Irmã Dulce, por exemplo, catava os mendigos na rua e colocava debaixo de um viaduto perto lá da igreja do Bonfim, um viaduto, debaixo de um viaduto mesmo. Chegou uma autoridade sanitária e disse que a irmã, a senhora não pode botar esses pobres aqui. Ela disse, então o senhor me arranja um lugar para que eu possa botar. E assim o convenceu. Mas as coisas começaram pegando um pobre. Eu quero ver quem é de nós que vai pegar pobre e botar debaixo do viaduto. Já queremos as obras prontas. Então devemos tomar cuidado até muito com isso. Se queremos fazer uma caridade daquela que vai agradar a Deus, a nossa consciência, comecemos com coisas pequenas, tá? E nesse mesmo capítulo 13 aqui, Jesus cita também o óbolo da viúva. É quando ele vê que lá no local onde se faz as oferenças, tem um nome esquisito que eu não me lembrei de falar aqui agora, onde chegavam as pessoas muito ricas, faziam doações, falavam, estou doando tanto. E chegou uma viúva com 2 moedinhas e botou lá. Olha, a gente não tem noção do que era uma viúva naquela época. Para os judeus naquela época, mulher não valia nada. Não podia trabalhar fora. E imagine uma viúva. Lá não tinha pensão. Não tinha previdência social. Ela, se não tivesse alguém que lhe desse o de comer, ela morreria de fome. E quando ela colocou as 2 moedas, Jesus disse, essas 2 moedas valem muito, muito mais do que todos aqueles que estão dando o que lhe sobra. Que caridade maior é quando damos silenciosamente até o que nos pode faltar. Fala também da possibilidade de receber o mal com a prática do bem. E isto é uma coisa muito atual. Lembrar, somos espíritos imperfeitos, convivendo com outros espíritos imperfeitos, em um planeta de provas e expiações. E é muito comum que, como pagamento do bem feito, receber o mal. E se isso está nos incomodando, tem alguma coisa errada. Se eu fiz o bem, pensando que aquela pessoa vai me devolver o bem, não foi para a minha consciência que eu fiz aquele bem. Foi esperando a retribuição. E isso tem sempre grande probabilidade de sermos decepcionados, porque ainda convivemos com espíritos imperfeitos. Então, já a partir de agora, então, eu não vou mais ajudar ninguém. Fui fazer o bem, alguém me fez o mal. Teve uma história que aconteceu há uns 4, 5 anos atrás, eu já falei isso em outra palestra aqui, na fronteira do Brasil com a Venezuela, na qual uma cidade pequena tinha sido invadida por inúmeros irmãos venezuelanos famintos, e tinha lá um padre, um sacerdote,
construiu uns barracos e acolheu e estava na rua pedindo dinheiro e pedindo comida para dar comida àqueles venezuelanos. O que aconteceu com ele? Ele foi assaltado por venezuelanos outros, recém-chegados, tomaram tudo que ele tinha, que era comida para os irmãos, o espancaram e largou ele lá. Aí a repórter perguntou ele assim, e o senhor vai continuar? Ele falou, claro que vou. Se eu parar aqui, o bem vai vencer, o mal vai vencer, o bem vai perder. Olha, você vê que grandeza deste homem. Ele estava fazendo o bem, recebeu o mal como pagamento e, no entanto, não desistiu do bem, porque ele estava tranquilizando a sua consciência, o seu Deus interno. Nós ajudamos muitas outras pessoas, perdoamos, e aí? Esperar? Se nós nos decepcionamos com a má retribuição dos homens, não é para eles que a gente deve estar pensando. É para eles, não é só para eles que a gente está pensando. Temos que pensar na nossa consciência. Olha, eu fiz minha parte. Se a pessoa não quis, eu não posso fazer mais nada. Aquela pessoa responderá por isso. Existe ainda, a semana passada teve aqui um colega, Carlos Alberto, né, falando sobre o bom samaritano, na qual o homem caído do lado da estrada só foi atendido pelo bom samaritano, que era odiado pelos judeus. Por que os outros não cuidaram dele, o levita e o sacerdote? Porque também naquela época, por um equívoco de interpretação, o próximo para o fariseu era somente alguém que rezasse, frequentasse o mesmo templo. Então ele dizia assim, ele não é um fariseu, não sei o que ele está sem roupa, não está falando, não sei, eu não sou obrigado a fazer o bem àquele que não é da minha raça. Isto é chamada beneficência exclusiva. Significa que estamos tentando praticar caridade somente para aquelas pessoas que nós gostamos. Não tem nenhum retorno da lei divina. Terá o retorno da punição do orgulho. E falando também da caridade, não é só da caridade material, e a caridade espiritual. Perdão das ofensas. Uma pessoa me ofendeu, falou mal de mim, falou coisas do meu consultório, que eu trato mal meus pacientes, que eu só trato bem pacientes que pagam, que passam do SUS eu trato mal. E aí? Depois se arrepende e faz chegar a mim a informação de que quer me pedir perdão. Eu vou lá. Tá vendo você? Aí, ó. Eu não fiz nada daquilo, toma já, né? Você se equivocou muito, eu vou lhe pedir que isso se repita. Primeiro que isso não é perdão. E eu estou usando do meu orgulho, da minha empáfia, para impor algo que não sou. Outra coisa que devemos tomar muito cuidado. Como ofertar, como fazer uma doação. Aqui, na nossa casa, tem esse programa de distribuir alimentos e muitos de nós fazemos isso também. É muito comum, por exemplo, nós temos uma empregada doméstica em casa, um jardineiro, alguém que frequenta a nossa casa. Aí vamos reformar a nossa casa, um sofá que já não combina, uma geladeira que surge uma geladeira mais nova, bonita, soft, não sei o que lá. Aí a gente quer se desfazer. Aí chama fulano, pega essa geladeira aí que não presta em lugar. O que a gente deve doar é o que não nos serve, não é fazer da casa dos pobres depósito de lixo do que não presta. Até na hora de fazer uma doação, devemos tomar cuidado como fazer. Porque mesmo entre as pessoas necessitadas, existem muitas pessoas orgulhosas. Então, dizem, olha fulano, essa geladeira aqui já não combina mais. Você se importaria de ficar com você? Tem gente necessitada que passa frio, mas não usa roupa usada. Por nada. Não aceita? Mesmo com essas pessoas, nós devemos tomar cuidado. Então, meus irmãos, fazer o bem sem ostentação. Sempre.
sempre. Mesmo que um dia comece com ostentação, a prática da caridade contaminará a nós todos. Sempre lembrar de Jesus, como ele fez, aqui chegou, nada de material tinha, e quando partiu, nada de material tinha também. No entanto, ele nos doou de uma maneira humilde todas as diretrizes para uma vida tranquila em direção ao Pai. E para encerrar, uma pequena colocação. Jesus é o grande exemplo desde o seu berço humilde até seu desencarne, no qual aceitou o madeiro infame, transformando-o em asas iluminadas, alcançando o voo para regiões sublimes, sem, no entanto, nos abandonar, deixando para nós seu evangelho, que é a mais pura expressão da lei divina, que é a caridade pura, o amor e a justiça. Boa noite a todos e muita paz.